E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Bestiário Encapitado, nosso bestiário do capeta. Eu sou o Diego Demônio mais abalou, humildemente tocando terror. Entrem! Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido guerreiro que mata todo mundo por causa de um cachorro. Claro que é nossa Baba Yaga, nosso querido John Wick, it's me. Yes, baby. Thank you. Então vamos nessa, galera. Esse é o vídeo de hoje. Vamos começar com a história. Nós sabemos que a Baba Yaga, ela é um ser sobrenatural que vive nas florestas e pode ser retratada como um ser ou como um trio de irmãs que possuem o mesmo nome. Ou seja, a gente tem uma visão muito diferente do que está sendo contado aqui, porque a gente vê que pensa que é uma velha lá que mora dentro de uma galinha voadora e tal, mas a gente está vendo aqui que também pode ser três irmãs. Estamos arrumadas para você. Se ao menos soubesse o tempo que passamos em frente ao espelho. Você nos deseja? Nos contos eslavos, ela aparece por vezes como uma vilã e outras como uma sábia, sendo um ser ambíguo e enigmático. Com isso daí tem um nome. O nome disso daí no D&D é divindade caótica. Com o passar dos anos, principalmente com o avanço do cristianismo, a Baba Yaga foi cada vez mais sendo representada como um ser maligno e ficou conhecida por se alimentar de carne humana. Todos que adentram em sua cabana, sejam aqueles que ali chegaram por vontade própria ou os que foram atraídos, estão destinados a terminar em um grande forno de lenha. E isso é porque ela era boa, viu? Mais ou menos. Isso aqui é porque ela era boa. Imagine se ela fosse ruim. Ao menos esse é o fim da maioria das pessoas. Esses infelizes podem ser atacados de surpresa, ou seja, não chega nem na fase da panela tem vezes, sendo simplesmente empurrados para dentro do forno, desmaiados após ingerir alguma porção. É que nem aquele negócio do pica-pau lá. Que beleza de sopa! Sim, nós a chamamos vai e não volta. Se fartar com uma ceia ou compartilhar a cama da bruxa, quando ela escolher usar a tática da luxúria. Que diabos você acha que eu sou, gracinha? Existem algumas táticas que podem salvar a pessoa, pelo menos segundo a mitologia eslava, que é o quê? Você ser uma pessoa gentil, varrer a casa dela, ou seja, você ser um gentleman e ajudar ela a fazer as coisas, ou seja, a maioria do povo ocidental ia morrer na hora. Em algumas circunstâncias demonstrar amabilidade, esperteza e bravura, mas agora se você fizer pergunta inconveniente, agir com grosseria ou desacatá-la, aí você tá lascado. Nas culturas eslavas, nada pode ser um sinal maior de azar do que derrubar um almofariz no chão. Eu não sei o que é um almofariz, mas eu vou deixar aqui para a editora complementar isso. Da mesma forma, uma vassoura usada para varrer os dois pés de uma pessoa ao mesmo tempo funcionava como uma espécie de maldição. Ou seja, se você derrubar esse almofariz, ou se você varrer os pés da pessoa aí, tome cuidado se você for para esses lados aí mais eslava aí, se varrer o pé da pessoa sem querer, você vai tomar um tapão na cara. Aqui a gente tem a versão abrasileirada disso, que quando você varre o pé da pessoa, ela nunca vai casar na vida, marcando assim a pessoa para encontrar a terrível bruxa mais cedo ou mais tarde. Ou seja, varrer o pé já era, encontra ela aí em algum canto. Aí você vai casar com o capeta. Essas são as histórias da mitologia eslava e a gente vai dar uma nota agora para ela. Eu dou aqui, deixa eu ver, pela história assim, como é uma história que tá faltando mais elementos, como por exemplo o elemento do galo, porque aqui a gente tá falando mais sobre a mitologia eslava, não mais sobre as funções aqui e tal, e eu acho que a editora faltou a parte da galinha voadora aqui. Por isso, a minha nota ela vai ser mais baixa, porque faltou história. Aí vocês vão em cima da editora, chega assim, ô editora, caralho, por que você não faz uma história melhor? Então a nota é 4 pra história, culpa da editora, viu? Deixa aí nos comentários aí que ela precisa trabalhar mais. Vamos falar agora sobre a aparência. A aparência, como você já sabe, é de um cara com o rosto com aquele cabelinho de cuíca e uma roupa social. Não é esse daí. É a velha magra, enrugada e disforme, com dentes de ferro. Os caras consideram que ela tem dente de ferro lá na mitologia eslava, olhos penetrantes, nariz longo, aí ficou difícil. O que é mais penetrante, o olho dela ou o nariz? O suficiente para tocar o teto quando deitada. Tá, camisera, agora eu sei que é o nariz que é mais penetrante. O corpo dela é assimétrico, ou seja, é meio estranho. Ela tem uma perna mais comprida que a outra? Como uma perna de osso, às vezes referida como perna de morte, e a outra de carne, reforçando seu papel de limiar entre os mundos. Isso significa que ela está entre a vida e a morte, talvez? Ou então porque uma parte está morta e está se esfacelando, ou sei lá.
Suas mãos são longas e encurvadas, suas unhas são garras e muitas vezes se descreve a presença com cheiro de lama, mofo e podridão. Eu tô mais não. Eita porra, perdi até a chapa. Que é aquele mesmo cheiro que você imagina quando você encontra o mofado do Resident Evil 7. Quem nunca jogou Resident Evil 7 e imaginou aquele mofo cheirando a sovaco, cara? Algumas versões dizem que os seios dela vai até o joelho, parecendo a bicha lá do Mr. Pickles lá. E ainda por cima, ela joga os peitos pra trás pros bichos, filhos espectrais, beber e também preparar feitiço. Taca a miséria, ela prepara o feitiço com os peitos. Daqui a pouco ela tá fazendo uns no tchaco com os peitos dela balançando. Que nem o Bruce Lee. Ela faz os encantamentos com os peitos lá, o sigilo. Imagina o sobrenatural ela fazer o sigilo de anjo pra lascar os anjos e o diabo. Uma armadilha do diabo fodida de leite. Então esses traços aí que a gente falou são os traços dela como uma primeva. Um primeva é tipo como se fosse um guardião da fronteira entre a natureza e a civilização. A velhice ela representa a sabedoria e a decadência ao mesmo tempo. Seus olhos muitas vezes brilham como as de animais noturnos e ela pode sorrir com escárnio ou desprezo. A imagem moderna da bruxa ocidental deve ser muito mais a ideia de uma Baba Yaga. Apesar da aparência frágil, ela possui alta força física, ou seja, a maioria das bruxas do que a gente tem no nosso imaginário de bruxa veio da Baba Yaga. Tiraram essa influência aí. E para a aparência eu dou nota 7, porque eu gostei muito aqui da ideia e também as fotos, quando eu tava vendo, muito foda, cara. Eu adorei o design, nota 7. Vamos falar agora dos pontos fracos e pontos fortes da Baba Yaga. Primeiro ponto forte dela, ela consegue voar. Ela tem o chamado voo mágico. A Baba Yaga ela pode voar em um almofariz, guiando como um pilão e limpando seu rastro com ar com a vassoura de vidroeiro. Outra habilidade muito importante, finalmente ela botou aqui, mas não falou lá no vídeo. Ah, que pena que ela não falou. A residência viva dela, que é a sua cabana montada em pernas de galinha, que eu tava querendo que ela falasse sobre isso. Ela gira e enfrenta visitantes que falem a frase mágica. Ela é protegida por crânios acesos e tem um cercadinho de osso humano também. Outro ponto forte ainda, olha só que coisa da hora, ela consegue voar, tem a casa viva e também ela é uma ótima feiticeira. Ela tem uma feitiçaria potente, dotada de poderes de controlar elementos, metafosear com outros e comandar seres invisíveis, como mãos, fantasmas e cavaleiros elementais. Olha só, aqui a gente tá lidando com um ser que é poderoso. É muito forte, cara, é muito forte. Consegue fazer os seus próprios cavaleiros elementais, branco, vermelho e negro, que representa a manhã, a tarde e a noite. Ou seja, a gente tem uma feiticeira aqui com poder de invocação, uma feiticeira do tipo conjuradora. Além de ser conjuradora, ela também tem o poder de conjurar elementos também. Talvez ela possa atacar magias de elementos. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Controlar seres invisíveis. Então aqui temos um ponto importante que eu vou levar em consideração na hora da nota. Nós temos também os testes de inteligência e coragem que ela faz. Aqui tem coragem. Ela desafia os visitantes com tarefas que são quase impossíveis. Quem consegue recebe a sua ajuda ou até artefatos mágicos, como a água da vida e morte ou lanternas que queimam o mal. Então você pode ganhar uma prendinha, ó. Dá para ganhar uma prendinha em cima disso daí. E o domínio entre a vida e a morte também. Outro ponto muito interessante. Ela opera como guardião de fronteiras do mundo espiritual, podendo tanto punir quanto regenerar e detém sabedoria de sábios ancestrais. Como pontos fracos, a gente tem rituais para lidar com ela, que é necessário seguir protocolos, uma abordagem respeitosa, cumprindo as ordens dela, pode fazer com que ela não machuque você. Aí, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Eu te chuto de hoje até amanhã. Outro ponto fraco, vínculo territorial. Fora da sua floresta ou longe de sua cabana, seus poderes podem ser limitados. E ela é, acima de tudo, um ser de espaço liminar. E o último ponto fraco dela, ela tem uma previsibilidade, por causa das regras antigas. Embora selvagem, a Baba Yaga respeita as leis da natureza e da magia. Quem conhece as regras do jogo pode sobreviver a ela, e até pode vencê-la. Mas o problema é, como você vai saber as leis da natureza? Porque se ela é um ser ancestral, ela conhece muito mais das leis da natureza e da magia do que você. Então aqui tem um ponto fraco que você precisa ser um especialista para conseguir fazer. Fudeu de vez! Agora sobre os pontos fortes e fracos. E a nota que eu dou é nota 8. Porque aqui a gente tem um monstro que é muito forte e que os pontos fracos são muito poucos aqui. E que foi muito fácil você não conseguir deter ela. Por isso que a minha nota é 8.
E o último tópico é onde habita. Vamos entender o ambiente dela para a gente dar uma nota. Primeira coisa, ela habita em regiões selvagens de bosque, longe das vilas, um território entre o mundo humano e o mundo mágico. Mora numa cabana peculiar com uma única porta sem janelas apoiadas com grandes pernas de galinha. Ou seja, aqui a gente tem um inimigo poderoso também até onde habita. Tem tipo um forte. Ela anda com um forte que faz a defesa dela. Então a gente pode dizer que eu vou dar uma nota 8 aqui também. Porque é difícil você chegar e é difícil você escapar. Então é um ambiente que traz uma periculosidade grande. Perigo! Esta pode girar e mudar de direção e posição após o comando mágico. A cerca ao redor é feita de ossos humanos com crânios que por vezes acendem luzes próprias. Então ela tem um próprio tanque de guerra dela, vamos dizer assim, dentro de onde ela habita, que pode ser difícil você escapar. Por isso que a minha nota aqui é 8 também. E vamos lá, e rufem os tambores agora, porque a gente precisa classificar o nível de periculosidade dela. Vamos juntar todas as peças. Na história eu dei nota 4. Na aparência eu dei nota 7. Pontos fortes e fracos eu dei nota 8 e onde habita dei nota 8. Com isso nós temos a média de 6,5. Vamos olhar a nossa tabelinha e vamos descobrir qual é o nível de periculosidade do nosso monstro. E aqui nós vimos que de 5 a 7,5 da média ela tem nível 3. Flagelo sobrenatural. O nosso selo púrpura. Muito bem, Baba Yaga, você tirou o nível 3 de periculosidade. Significa que você é uma forte influência sobrenatural e destrutiva. Você tem poder o suficiente para destruir várias pessoas. Ainda não chegou ao nível de destruir o mundo, que é o nível 4. Mas aqui você pode causar vários problemas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, compartilhe, dê o joinha e ajude o canal a crescer. Se inscreva no canal. Até a próxima, galera.